E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Danilo, essa é uma aula de geografia. De início eu gostaria de agradecer aos alunos que têm participado e assistindo às videoaulas, eu fico muito feliz. Essas videoaulas são produzidas e gravadas com muito carinho e dedicação aqui pelo professor e muita preocupação, e eu agradeço mesmo aos alunos que têm acompanhado as videoaulas aqui no YouTube, as aulas postadas também no Google Classroom. E na aula de hoje nós vamos falar sobre a população brasileira. Nós vamos entrar ali numa nova unidade do livro, uma nova temática, lembrando que é um conteúdo para sétimo ano, então no sétimo ano nós estudamos a geografia brasileira e vamos tentar conhecer as características da população brasileira. Nesta aula vamos conhecer os aspectos demográficos e sociais. Vou trazer um resumo sobre o tema e peço que vocês façam a leitura do texto de apoio para que haja uma complementação do conhecimento, ok? Inicialmente, eu quero falar da população absoluta ou total. Quero dizer que a população absoluta é o número total de habitantes de um dado lugar, de um dado território, né? Por exemplo, a população absoluta do Brasil hoje, né, segundo dados do IBGE, é de 212.755.692 habitantes, como está descrito aqui, ó. Essa é a população absoluta, é a população total do Brasil, ok? Segundo ali o texto, ó, esse primeiro texto aqui, ó, nós vamos entender que a população absoluta é o número total de habitantes de um dado lugar. Para se chegar a esse número, é necessário fazer o quê? A contagem de todas as pessoas que habitam no território. Se a gente for comparar, por exemplo, a população do Brasil, que é de 212 milhões de habitantes, com a população de outros países, nós veremos aqui, ó, o país mais populoso é a China, com mais de 1 bilhão, depois a Índia, com mais de 1 bilhão, depois os Estados Unidos, com mais de 300 milhões, depois a Indonésia, com 273 milhões, seguido ali, ó, do Paquistão, com 220, e o Brasil, ó, a população brasileira, ó, o Brasil está em sexto lugar, né? Está em sexto lugar. É a sexta maior população do mundo. Até alguns anos atrás era a quinta, mas foi passado pelo Paquistão. E se a gente for separar, vamos pegar a população mundial e vamos separar ela, vamos separar os homens e as mulheres. Segundo o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, olha só, 51,8% da população brasileira é formado por mulheres e 48,2% da população brasileira é formado por homens. Ou seja, no Brasil nós temos mais mulheres do que homens. Dentro dos aspectos para conhecer a população, nós temos o que nós chamamos de densidade demográfica. A densidade demográfica, o que ela é? Ela representa a quantidade de habitantes por área, né? Por uma unidade de área. Essa uma unidade, cada unidade de área, geralmente é medida por quilômetro. Então, em uma área de 1 quilômetro quadrado, né, é feito esse cálculo nessa área de um quilômetro quadrado para definir quantos habitantes vivem ali. E esse cálculo para definir a quantidade de habitantes que vivem em uma área de 1 km², por exemplo, vai dar como resultado a densidade demográfica. Se nós olharmos, por exemplo, esse mapa aqui, primeiramente vamos aqui na legenda. As cores mais claras são as regiões menos povoadas, certo? E as regiões mais escuras são as regiões mais povoadas. Se a gente for analisar aqui no mapa, a gente vai perceber que as regiões mais povoadas, com as cores mais escuras, é próximo ao oceano, né? Aqui, essa é a região mais povoada do Brasil. É muita gente vivendo nessas regiões. Lembrando que essas regiões são povoadas
né, são muito povoadas. Por quê? Porque a colonização do Brasil ocorreu pelo mar, através da entrada das pessoas pelo mar. Ok? A gente pode ver também que essas regiões aqui, principalmente o centro-oeste e o norte, são regiões vazias, pode-se dizer, né? São regiões menos povoadas, menos densamente povoadas. Então, a densidade demográfica, ela vai fazer o quê? Vai determinar ali a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Né? Então, em 1 quilômetro quadrado, aqui ó, nessa região, pode viver ali, segundo aqui, ó, a legenda, ó, menos de uma pessoa. Vamos supor aqui, ó, claro que isso aqui não é 1 quilômetro quadrado, né? Vamos supor aqui, onde eu estou fazendo um risquinho aqui, ó. Vamos supor que isso aqui seja 1 quilômetro quadrado, né? Essa região aqui, ó, segundo a legenda, ó, vai viver uma pessoa. Já nessa região aqui, ó, se eu colocar 1 quilômetro quadrado nessa região de São Paulo aqui, ó, uma região com 1 quilômetro quadrado, pode viver mais de 100 pessoas nesse 1 quilômetro quadrado. Deu mais ou menos para entender? Em caso de dúvidas, entre em contato com o professor que eu explico certinho. Se a gente for olhar aqui nessa tabela, aqui, ó, vai mostrar, nós sabemos, estudamos na aula passada, que o Brasil possui a divisão regional pelo IBGE em 5 grandes regiões: o Sudeste, Sul, Nordeste, Centro-Oeste e Norte. No Sudeste ali, ó, que é essa região aqui, ó, formado por 4 estados, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, em uma área com... A gente distribuir a população, toda a população dessa região em cada quilômetro quadrado, vai caber ali, em média, 67, 68 habitantes por quilômetro quadrado. Ali, ó, região Sul, 38 habitantes por quilômetro quadrado, Nordeste, 27, Centro-Oeste, 5,6 e Nordeste, 2, né? 2 habitantes por quilômetro quadrado. Então a gente percebe que a região norte ali é a região menos povoada, que tem menos habitantes. Seguindo, quero falar um pouquinho para vocês que no estudo dos aspectos da população temos o estudo das taxas de natalidade e de mortalidade. Vamos ver a diferença? A taxa de natalidade ela representa o quê? O número de crianças nascidas vivas no período de 1 ano. A gente exclui, né, as crianças que nasceram mortas ou que morreram logo após o nascimento. Então, crianças que nasceram vivas, né, que permaneceram vivas no período de 1 ano, essas crianças elas entram ali. Então, vamos supor, na cidade de Cerejeiras, estado de Rondônia, nasceram no ano de 2021 50 crianças. Destas 50 crianças, 10 morreram. Então 10 sobreviveram, né? Sobreviveram durante 1 ano. Então a taxa de natalidade, que é o número de nascimentos, a taxa de natalidade da cidade de Cerejeiras vai ser de 40 crianças por ano, certo? E a taxa de mortalidade? A taxa de mortalidade é diferente da de natalidade, totalmente. Ela representa o número de óbitos, em outras palavras, mortos, ocorrido ao longo de 1 ano também. Né? Esse indicador é calculado a cada 1.000 habitantes e reflete a relação entre o número de óbitos anuais e de habitantes de um determinado local. Então, é um cálculo feito, né? Calculado a cada 1.000 habitantes, que vai determinar em uma determinada região quantas pessoas vieram a óbito. Né? Quantas pessoas morreram em Cerejeiras, quantas pessoas morreram no estado de Rondônia, quantas pessoas morreram no Brasil. Então é um cálculo que vai mostrar a quantidade de pessoas que morreram. O gráfico aqui, que é o gráfico de uma tabelinha, né, que fala sobre a taxa de natalidade e mortalidade no Brasil. Lembrando que esse laranjadinho aqui, ó, como vocês estão vendo, é a taxa de natalidade e o verdinho é a taxa de mortalidade. Esse é o período de 1881 até 2017, então é uma análise feita nesse período. Vamos ver o número de nascimentos, olha lá, ó. Em 1800, aqui ó, 1881, ó, a taxa de natalidade era de 47%, então nascia muita criança mesmo. Havia muitos nascimentos, isso lá em 1881. Só que a gente percebe o quê? Que com o passar dos anos, ó, 1890, 1900, ó, 1910, 1920, 1930, ó, quando chegou ali nos anos 2000, ó,
A taxa de nascimento, ó, era só de 17,6%. Diminuiu muito. Saiu de quase 50% para 17%. Olha em 2017, 13,9%. E a taxa de natalidade vai continuar diminuindo, ou seja, as pessoas não estão tendo muitos filhos. Antigamente, se vocês forem conversar com os avós de vocês, ou bisavós, perguntarem, quantos filhos você teve, vó? Quantos filhos você teve, bisavó? Vai dizer assim, eu tive 10, eu tive 9, eu tive 20. Né? Hoje não, hoje os casais, atualmente, eles querem no máximo terem um casal de filhos, 2 filhos. Mas um já está bom. Então, a população, a cultura da população em ter filhos mudou bastante. Já os óbitos, a quantidade de mortes, também mudou bastante. Olha só, em 1871, representava 32% a quantidade de óbitos ao ano, a cada 1.000 pessoas. Olha, só foi diminuindo. Olha que queda acentuada, queda muito brusca, né? Hoje, número de óbitos, 6,15 em todo o Brasil. Então, o número de mortes, de óbitos, é muito menor que há muitos anos atrás. Por que isso tem acontecido? Antigamente, as pessoas tinham menos acesso à saúde, menos acesso à vacina, menos acesso a alguns tratamentos. Existiam tratamentos ali que não tinha... Existia doenças que não tinha cura e que hoje tem cura. Existia doenças que não tinham tratamento e hoje tem tratamento. As pessoas, quando ficam doentes, têm acesso a hospitais, a planos de saúde, a saneamento básico, não vivem em locais insalubres. Então, as condições de vida da população, desde 1881 até 2017, até os dias de hoje, mudou bastante. E melhorar essas condições de vida faz com que a vida das pessoas dure mais, tenha longevidade. Então, por um lado, foi positivo para a taxa de mortalidade. As pessoas têm vivido mais, têm morrido menos. E pode-se dizer, vai depender de cada pessoa em particular, né? A taxa de natalidade pode ser positiva ou negativa. Vai de cada um, né? Mas para muitas pessoas foi negativo, porque diminui o número de nascimentos. Seguindo, olha só. Aproveitando que eu falei de natalidade e mortalidade, vamos entender a fecundidade? Fecundidade é semelhante à natalidade. A taxa de fecundidade é uma estimativa da quantidade de filhos que uma mulher teria ao longo da sua vida produtiva. Então, um cálculo feito ali para definir, a população feminina dessa região vai ter ali mais ou menos essa quantidade de filhos, né? Ela geralmente expressa como número de nascimentos por 1.000 mulheres. Então, a gente sempre usa a base de 1.000. Né? Acredito que nas próximas semanas nós vamos começar a fazer alguns cálculos matemáticos, uns cálculos geográficos sobre essas taxas de fecundidade, taxa de natalidade, de mortalidade, crescimento vegetativo. Só vamos estruturar para desenvolver essa atividade com vocês. Continuando ali no texto, no Brasil, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, a idade fértil da mulher está na faixa de 15 a 49 anos. Então a mulher está fértil, né? É a idade fértil dela para ter filhos de 15 até 49 anos. Claro que pode haver exceções, né? Mulheres acima com 50, 55 anos terem filhos, mas sim, a gravidez é em risco, né? É muito difícil, mas há exceções. A gente pode ver aqui, nessa tabelinha aqui, nesse gráfico, éramos 6, seremos 3, que vai mostrar aqui como que as famílias mudaram. Em 1960, a brasileira tinha, em média, 6 filhos. Era a média, em 1960. Já em 1980, passou a ser 4 crianças, a média por família. Em 2000, era 2 filhos. Tanto que minha família ali, do final da década de 80, tiveram filhos, né? Meus pais ali tiveram 2 filhos, um casal, eu e minha irmã. Então, a gente é desse grupo ali só de 2 filhos. Eles não quiseram ter mais. Então, ali em 2000, a maioria dos casais queria ter um casal de filhos, só 2 filhos. Já em 2020, a média, né, da mulher é ter somente um filho. E por que isso tem acontecido? Professor, por que tem diminuído a taxa de fecundidade, a taxa de natalidade? Olha aqui, os fatores. Os fatores que contribuem para a queda do crescimento populacional do país, entre eles estão a redução do trabalho familiar. Então, hoje
é tudo muito caro, né? Desde comprar fraldas, leites, alimentação, é difícil manter financeiramente uma família grande. A queda do número de casamentos precoces. Então, antigamente as pessoas chegavam numa certa idade ali, 18, 19 anos, já queriam casar, já casavam, já constituíam família. Hoje não. Hoje, por exemplo, que nem eu, hoje tenho 32 anos, optei por não casar, né? E optei também por não ter filhos. Então, e assim, e não é uma realidade só minha, muitas pessoas, muitos homens, muitas mulheres não querem constituir famílias, não querem casar, ou pessoas querem casar mais tarde, lá nos seus 30 anos. Se for analisar a história do meu pai, meus pais casaram na casa dos 20 anos, eu estou aqui com 31 anos, não casei ainda, e grande parte das mulheres e dos homens estão aí casando na faixa dos 30. Então, há uma queda do número de casamento precoce muito grande. Às vezes eles se casam e a mulher já não está mais no período fértil para ter filhos. O custo dos filhos, né? Hoje, ter filhos é ter muita responsabilidade. Não dá para fazer filho por fazer ou fazer de forma irresponsável. Tem que ter um planejamento, né? Tem que planejar a vinda do filho e preparar o filho para o futuro. Então, é muito custoso. Agora imagina, se um já é difícil, agora imagina 3, 4, 5, 6, 7. É muito custoso. Ó, a mulher profissional, antigamente as mulheres, elas viviam para o lar. Eram donas de casa, elas trabalhavam em casa. O marido que trabalhava fora. Então, a função das mulheres era cuidar da casa, cuidar do serviço doméstico e criar os filhos. Hoje não, hoje a mulher, ela tem, quando ela cresce, no seu desenvolvimento, nos seus estudos, ela já foca no mercado de trabalho, na carreira, e ela coloca como objetivo de vida o quê? O profissional dela, né? O casamento, que antigamente era a prioridade, fica de lado. É como se fosse uma consequência da vida. Então nós vemos hoje uma grande quantidade de mulheres acessando o mercado de trabalho, buscando almejar crescimento profissional e querendo sair dessa, não sei se seria a forma correta, dessa área de trabalhar somente domesticamente. Ela quer buscar o seu sustento, buscar a sua independência, buscar a sua estabilidade. Okay? E também nós temos os métodos que nós chamamos de métodos anticoncepcionais, que são os preservativos, tanto masculino e feminino, okay? Um medicamento, um anticoncepcional, que popularmente as pessoas chamam de pílula do dia seguinte, tem outros, né? Tem um DIU, tem os homens que fazem eu acredito que é a estectomia, né? Que é fazer uma pequena cirurgia que corta ali os canais entre os testículos para que não haja, né, que deixe de ser fértil, que haja de produzir, né, ou que continue, vai produzir os espermatozoides, mas ele não vai conseguir mais fertilizar a esposa, né, fica infértil. Então existem hoje muitos métodos anticoncepcionais, que não tinha antigamente. Antigamente, por exemplo, em 1960, tinha preservativo, então as pessoas engravidavam com mais facilidade. Hoje não, tem os preservativos, tem os métodos anticoncepcionais que evitam que a pessoa engravide. Olha só a taxa de fecundidade em queda no Brasil. Ó, 1940, ó, a taxa de fecundidade era de 6,16. Ó, só foi cair, ó, teve uma estabilidade, ó, aumentou ali, ó, em 1950, aumentou em 1960 e dali em diante foi uma queda livre. Ó, hoje, ó, 1,90 em 2010, né? Foi o último dado que nós percebemos. Então há uma queda muito grande na fecundidade. As pessoas estão preocupadas com a carreira, com a profissão, em se estabilizar na vida, em se profissionalizar, e tem deixado de lado o casamento, tem deixado de lado a vontade, o desejo de ter filhos, e o que tem diminuído, né, essa taxa aí, né, que tem feito que a diminuição da taxa, dessa queda de fecundidade. Há consequências, né, porque se tem menos crianças nascendo, vai ter menos pessoas para o mercado de trabalho no futuro. Ou seja, vai faltar pessoas para trabalhar, que vai prejudicar também as aposentadorias. Hoje, por exemplo, eu contribuo com a Previdência. Porém, se
Quando eu ficar velho, se não tiver o jovem para trabalhar, para contribuir para a Previdência, poder pagar a minha aposentadoria, né, vai ter problema financeiro as previdências, né? A Previdência não vai conseguir pagar as aposentadorias dos mais velhos. Então, é uma preocupação muito grande. Existem países da Europa, por exemplo, a Itália. A Itália é um país que tem muitas pessoas velhas, tem mais pessoas acima dos 60 anos do que jovens. Então a Itália tem facilitado a vida de muitos jovens de outros países para se mudar para a Itália para poder trabalhar. E vai sumir também alguns empregos vai faltar funcionário. A escola está diminuindo a quantidade de crianças, então vai fechar escolas. Se vocês observarem em Corumbiara, por exemplo, tem escolas lá em Corumbiara que fecharam as portas porque não tinha aluno suficiente. Nós temos aqui em Cerejeiros a escola Jorge Teixeira, que ela só fechou as portas porque não tinha alunos suficientes para a escola manter-se funcionando. Isso é um resultado dessa queda da taxa de fecundidade, do número baixo de nascimento de pessoas. Já caminhando aqui para os pontos finais, eu quero falar um pouquinho sobre a pirâmide etária. Vocês vão ver muito isso em geografia, vão ver muito isso em sociologia lá no ensino médio. Vocês verão até essa pirâmide em matemática. Essa pirâmide etária, em relação ao Brasil, é formada por gráfico dividido em duas colunas. Olha só, dividido em um gráfico. Essa coluna aqui, representa quem? Representa as mulheres. Dessa cor aqui, a vermelha. A azul representa os homens, homens, mulheres. Homens, mulheres. Ok? Então, continuando aqui no texto, é formada por um gráfico dividido por duas colunas, uma de mulheres e outra de homens, que se encontram em faixas etárias. Então, essas aqui são as faixas etárias, que vai desde o nascimento ali, 0 a 1 ano, 1 a 4 anos, 5. Deixa eu apagar aqui para a gente poder visualizar melhor, né? Deixa eu apagar aqui só um minutinho. Olha lá, 5 a 9 anos, 10 a 14 anos, 15 a 19 anos, vai até mais de 90 anos. Então, essa aqui é a faixa etária de idade. Então, o texto ainda vai continuar dizendo, o que classifica a quantidade de pessoas de cada gênero por idade. Essas faixas se subdividem em 3. Os jovens com idade de 0 a 19 anos. Então, se você tem de 0 a 19 anos, você está na categoria jovem. Se você tem de 20 a 59 anos, você está na categoria adulta. E se você tem acima de 60 anos, aí você entra na categoria dos idosos. 3 categorias: jovem, adulto e idosos. Ok? Jovem até 19 anos. Adulto de 20 a 59 anos. E idosos acima dos 60 anos. Vamos analisar aqui, temos 2 anos. Temos 3 anos aqui, 2013, 2040, que ainda não chegou, e 2060. Vamos ver aqui o 2013, que é o mais atual. Atualmente, vai mostrar aqui, aqui a quantidade de crianças de 0 a 1 ano, bem pouquinho, Aqui é a quantidade, quantidade em milhões de pessoas. Não chega a ter nem 2 milhões de pessoas no Brasil de 0 a 1 ano. Então é muito pequeno o número de pessoas nessa idade. Se a gente for observar aqui, isso aqui, homens de 1 a 4 anos, vai ter mais ou menos 6 milhões. Mulheres, 6 milhões também. Aí, o período aqui de idade que tem maior quantidade de jovens é esse aqui, de 15 a 19 anos, Aqui, e pode perceber que tem mais mulheres do que homens. É quase igual, Não, tem por igual. 8 milhões cada um. Então, a gente vai ver assim, vai tentar entender na pirâmide etária, qual é o período da idade que tem maior quantidade de pessoas. Se eu olhar aqui, é essa aqui, Tem quase 9 milhões, que é a idade de 25 a 29 anos. Então, no Brasil, o período de idade que tem maior número de pessoas é de pessoas de 25 a 29 anos. Então, tem uma população muito jovem. E de homens? De homens também, 25 a 29 anos. Temos uma população muito jovem. Temos poucas pessoas ali, com mais de 60 anos.
né? Nem 1 milhão, nem 500 mil. Mas olha só, vamos pular aqui para 2040, olha só a diferença. A diferença, ó, já muda muita coisa. A gente vê o que, ó? A gente vê a diminuição. Olha aqui, a diminuição de jovens, ó, a diminuição de jovens, ó, em relação a 2013. Por que a diminuição de jovens? Porque tem diminuído o número de nascimentos. Aqui, ó, na faixa de 1 a 4 anos. Ó, provavelmente ali 4 milhões de meninas e 4 milhões ali de meninos, pode-se dizer. Em 2013, ó, era 6, agora é 4. Então já houve uma diminuição ali dos mais jovens. E o aumento da faixa adulta ali, final da faixa adulta e de idosos. Olha como que é a projeção para 2060, ó. Baixa população jovem e alta população velha. O que significa? A população brasileira está envelhecendo. Nós estamos vivendo mais em relação ao passado. Mas nós temos menos jovens. Ok? Essa população agora brasileira vai diminuir bastante. Né? Porque tem poucos jovens. Mas vai ter uma população muito velha. Espero eu chegar a 140 anos. Eu quero muito. Já caminhando ali para os finais, quero fazer algumas análises socioeconômicas do Brasil. Sei que essa aula está um pouquinho grande, mas vocês podem ver por parte, mas isso é muito importante para a gente poder entender esse tema. Né? Quero falar com vocês sobre o PIB per capita e a concentração de renda. O PIB é o quê? É a soma de todos os bens e serviços finais produzidos por um país, estado, cidade, geralmente em um ano. Todos os países ali calculam o seu PIB, nas suas respectivas moedas, né? Na moeda de cada país. O PIB do Brasil em 2020, por exemplo, é de 7,4 trilhões. Então, sempre quando aparecer essa palavra PIB, lembre-se, o PIB é a soma de toda a riqueza do Brasil. Né? Todos os serviços, todos os bens. Toda a riqueza do Brasil vale 7,4 trilhões de reais. No entanto, está uma contradição aí. Sabe por quê? Mesmo o Brasil tendo tudo isso de dinheiro, é muito dinheiro. O Brasil é rico, muito rico. Olha só, o PIB do Brasil muito alto. A gente não consegue imaginar o tanto de dinheiro. No entanto, essa riqueza não é distribuída para a população, não dando em dinheiro para a população, mas ela tem que ser distribuída para a população através de educação, saúde, infraestrutura, saneamento básico, né? Moradia, área de lazer, área de esportes, trabalho. Tem que devolver o dinheiro dessa forma. Olha só, o Brasil tem 212 milhões de habitantes. Desses 212 milhões de habitantes, quase 52 milhões de brasileiros vivem na pobreza. Não tem uma carne, não tem um almoço, não tem comida para comer naquele dia. Né? Fica um dia, come de 2 em 2 dias. Talvez no período quando não tinha a pandemia, muitas crianças, a única refeição do dia dessas crianças, desses jovens, era a merenda da escola. Então temos pessoas ali muito pobres. Olha só, quanto o Brasil é pobre em distribuição de renda, ó, somente 1% da população do Brasil, ó, só 1% da população do Brasil, é muito pouco, né? Ganha ali em média de 13 mil a 33 mil reais por mês. Né? Ali, ó, só 4% da população, ó, das famílias ali, ó, recebem entre 6 mil a 13 mil reais por mês. Muito pouco. 16% da população, ó, perdão, aqui, ó, 9% da população, ó, ganha nesse valor aqui, ó, muito pouco. Ó, 16% da população vive com entre R$ 2.034 reais e R$ 3.390 reais, ó. 20% da população vive com 1.356 até 2.034. Agora imagina uma família com 4 pessoas vivendo ali com R$ 2.000, né? Você vai no supermercado comprar 1, 2, 3, 4, 5 coisinhas lá, já dá R$100. A luz, R$200. Perdão, a água, às vezes, entre 35 a 50 reais, dependendo aí do consumo da família, vai para 80, 100 reais, tudo muito caro. Né? Então, o dinheiro ele não vale para nada. Então, agora, como que vive uma família? Uma família não vive bem com uma renda dessa, desses 20% ali, ó, né? Já está entrando ali, ó, na categoria da faixa de pobreza mesmo. Olha só, 46%, ó.
Ó, quase 56% das famílias, ó, recebem ali, ó, até 1.356. Tem famílias que recebem R$ 1.000, ou R$ 900, ou 800, recebe muito pouco. Agora uma família com 4 pessoas vivendo com R$ 800, às vezes tem que pagar aluguel, né? Aluguel é 500, supermercado 400, já foi o dinheiro. Então, o Brasil é muito rico, né? Tem um PIB, uma riqueza muito grande, capta muito dinheiro, mas não é distribuído de forma igual para a sociedade. Vamos fazer uma análise ali sobre uma análise socioeconômica da população aí em relação à educação. Olha só, a taxa de analfabetismo no Brasil, se a gente for olhar aqui, ó, em 2019, a taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais idade estimava 6,6%. Então tinha muita gente, 6,6%, ou 11 milhões de pessoas analfabetas, que não conseguia ler, que não conseguia escrever, né? A taxa de analfabetismo, ó, de 15 anos ou mais idade, 6,9%. Então aqui tá numa margem, né? Tá certinho. Ó, as mulheres, 6,3%, ok? Mulheres. Para as pessoas pretas, 8%. Então, pessoas pretas e pardas representam 8%, né, da população analfabeta. E as brancas, 3,6%. Então, de todo o grupo social brasileiro, os pretos e pardos são as pessoas mais analfabetas, né? E assim, acaba que eles são marginalizados. Se a gente for olhar aqui no mapa do Brasil, o Nordeste concentra 13,9% dos analfabetos. O Sudeste 3,3%, o Sul 3,3%, o Centro-Oeste 4,9% e o Norte 7,6%. Nós moramos aqui, em Rondônia, na região Norte. E a longevidade do Brasil? O Brasil, a média de idade das pessoas que vivem no Brasil é 76,6 anos, certo? É a média. Claro que há exceções, né? As pessoas podem viver ali 80, 90, 100 anos, 110 anos, há exceções. Mas a média da maior parte da população é 76,6 anos. Até algumas décadas atrás era menor, era 60 anos. Tinha época que as pessoas viviam 40 anos. Por exemplo, os povos mais antigos, né? Há 900 anos atrás, né? Não no Brasil, em outras regiões do mundo, tem povos que vivem no máximo 20 anos. Tem comunidades hoje na África que quando chega ali a 25 anos eles morrem, né? Então existe essa questão da longevidade. A longevidade aqui no Brasil da população é de 76,6 anos. E segundo alguns estudos, isso só vai aumentar, né? A gente vai chegar a 80 anos daqui a alguns anos. E o que faz aumentar a longevidade das pessoas, né? Longevidade é o quê? Quando as pessoas vivem mais. O que faz aumentar? Saneamento básico, saúde de qualidade, boa estrutura dos hospitais, né? A condição de renda também, né? Menos poluição, boa infraestrutura nas cidades, né? Oferta de tratamento ou de atividades físicas para todas as idades, a educação também, uma boa formação. Então, todos esses benefícios fazem com que as pessoas vivam mais. Porém, essa longevidade não é distribuída de forma igual em todo o Brasil, de forma homogênea. Por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, as pessoas vivem, deixa eu ver aqui, 78 anos. Quem vive no Rio Grande do Sul, porque é um estado bem estruturado, né? E um estado com uma boa qualidade de vida, as pessoas chegam a viver uma média lá de 78 anos. E Rondônia, qual que é a média? 71 anos, é menor que a média brasileira. 71 anos no Maranhão, 71 anos no Piauí. Ou seja, Rondônia é um dos estados que as pessoas não vivem muito. Eu que vim do Mato Grosso, por exemplo, a média de pessoas lá é 74,9, né? Sim. Aí eu me mudei aqui para Rondônia, a minha longevidade, a minha expectativa de vida caiu de 74 para 71.
Hoje a gente vê na cidade onde nós moramos, que é Cerejeiras, não tem agora que colocou-se uma rede de esgoto, mas não tínhamos uma rede de esgoto até um tempo atrás. Isso vai melhorar muito a longevidade da população, mas existem cidades que não têm rede de esgoto, não tem rede de água, pessoas consomem água que vem do poço, e muitas vezes o esgoto que vai para a fossa, o esgoto que está lá na fossa polui o lençol freático, e esse esgoto vai parar lá no poço. E aquele poço, a gente vai consumir aquela água, vai nos trazer doenças, né? Então, falta de infraestrutura nas cidades, educação, dificuldade de saúde. Hoje, se a gente tem uma doença grave ou está uma situação grave de saúde, a gente vai aqui no hospital da cidade, não tem um atendimento específico na área, tem que mandar para outra cidade, o que faz com que toda essa situação ruim faz com que a qualidade de vida diminua e as pessoas vivam menos, né? Então, aqui, ó, essas regiões aqui, ó, que é o Sudeste e Sul, são as regiões ali onde as pessoas vivem mais e vivem bem, têm qualidade de vida. Por fim, vou falar aqui sobre o Índice de Desenvolvimento Humano, que pega um pouquinho ali da longevidade, né? Esse índice, ele trata ali, é uma metodologia usada para comparar o desenvolvimento de 188 países. Então, a Organização das Nações Unidas tem 188 países filiados a ela. Discutem ações e políticas públicas para o mundo, né? A finalidade da ONU é isso. E ela leva em conta as condições de renda, saúde e educação. E estão submetidas às populações mundiais, ou seja, para dar o IDH, ele apresenta um resultado, é um cálculo matemático. Então ele pega e vai analisar a qualidade da saúde, a qualidade da educação e a qualidade da renda. Vamos pensar o Brasil? Na opinião de vocês, a saúde é de qualidade? A educação é de qualidade? Os pais de vocês têm uma renda boa, de qualidade, sim ou não? Se é não, o índice de desenvolvimento humano vai ser muito baixo. Se é bom, vai ser muito alto. Se é médio, vai ficar ali, mediano. Vamos analisar aqui o caso do Brasil, ó. Primeiro vamos ver aqui a legenda, ó. Vermelho é muito baixo. Esse laranjado escuro aqui é baixo. Esse amarelo é médio, esse verde é alto, esse azul é muito alto. Vamos descartar o azul. Ó, vamos analisar aqui 91, 2000 e 2010. Tem azul aqui? Não tem. Então, não existe nenhuma região do Brasil com IDH alto. Temos IDH... Perdão, não tem nenhuma região do Brasil com IDH muito alto. Mas tem IDH alto? Tem. Vai ter aqui em 2010, ó. Temos até algumas regiões aqui de Rondônia, ó. Vai pegar um pouquinho ali, ó, de Porto Velho, vai pegar aqui de Paraná, Vilhena, né? Cerejeiras ainda não entra aqui, ó. Isso em 2010. Mas tinha IDH alto aqui em Rondônia em 2000? Não, olha só. O que predominava aqui, ó, ou era IDH muito baixo ou IDH baixo. Eram poucas regiões aqui, ou quase nada de região com IDH médio. Ou seja, saúde, renda e educação era horrível. Em 1991, ó, em 1991 era horrível, né? O IDH de Rondônia, muito baixo em saúde, educação e renda. Tanto que as pessoas nesse período, quando ficavam doentes, precisavam de buscar algo de saúde, saía do estado, ia para outro estado, para Mato Grosso, para São Paulo, para Goiânia, capital do estado de Goiás, para o Rio de Janeiro, para Minas Gerais. Aí Rondônia aqui em 2000 deu uma melhorada, ó, mas ainda com IDH no muito baixo. E agora aqui em 2010 já deu uma melhorada, ó. A gente já não vê regiões aqui com IDH muito baixo. A gente vai ver aqui o que está predominando mais é o IDH médio, né? E o alto, mas ainda nós temos o baixo. Então o IDH faz esse cálculo. Qual que é o objetivo? Para que isso? O objetivo é o quê? Para que o Estado, os governos, criem políticas públicas para melhorar a renda, a educação e a saúde da população. É para isso que serve o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Peço desculpas a vocês por para nossa aula ter sido um pouquinho mais longe, né? Ali vai ser quase 40 minutos, mas eu precisava muito falar sobre esses temas para vocês. Eu sei que é um tema um pouquinho cansativo, né? Tem muitos detalhes. Se vocês ficarem em dúvidas,
em dúvida, leiam os textos, entre em contato com o professor, eu estou aqui para ajudar vocês, eu estou aqui para tirar as dúvidas, não fiquem em dúvida, por favor, e eu agradeço do fundo do meu coração por vocês ficarem até aqui assistindo a aula. Muito obrigado mesmo, e um forte abraço e a gente se vê.